Paz do Senhor, eu espero que você esteja bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse casal, esse primeiro casal, né, que foi criado ali por Deus, casal tão emblemático, um casal que errou ali por meio deste homem, né, como a Bíblia diz, por meio de um homem o pecado entrou, por meio de um homem ali aquela inocência de não ter o mal e o bem juntos dentro de si e às vezes não saber discernir nas nossas ações, nos nossos atos, porque é isso que Adão é isso que nós somos, né? Nós temos o bem e o mal dentro de nós e a nossa vida é sempre pautada nesses dois lados, né? Que estão juntos, que é um só dentro de nós, que foi esse o aviso que Deus deu a Adão, né? Que o mal, o bem e o mal, esse conhecedor do bem e do mal, esse conhecer bíblico é ser um só, né? Esse bem e mal um só. Por isso que muitas vezes nós, até mesmo nas nossas boas intenções, a gente erra, a gente comete pecado, a gente afronta a Deus muitas vezes na nossa boa intenção. A gente ama fazendo mal. Muitas vezes o amor de uma mãe, de um pai, ele faz mal ao filho. E muitas vezes o amor de um filho faz mal à mãe e ao pai. Muitas vezes uma esposa comete pecado contra o marido no amor e o marido no amor comete pecado contra a esposa, né, contra Deus e contra nas suas ações ali você mata alguém, né, por dentro. Por quê? Porque nós temos o bem e o mal e nós não conseguimos muitas vezes por causa da nossa natureza de Adão. Nós somos ali cópias dele, né? E a gente vai ver aqui no texto de hoje como que nós somos parecidos nas nossas desculpas, nas nossas ações com Adão. Então, por meio de um homem o pecado entrou e por meio de um homem ele foi retirado, né? Quando Jesus se sacrifica ali na cruz, o próprio Deus, aquele cordeiro sem defeito, sem mácula, se sacrifica na cruz. Nós temos ali, por um homem entrou o pecado e por um homem ele foi tirado, porque nós somos libertos do poder do pecado. A cruz de Cristo nos liberta do poder que o pecado exerce em nós. Nós estamos livres para viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque nossos olhos foram abertos ali, né? Então o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício de redenção, é um sacrifício onde nós somos livres e hoje nós somos livres do poder que o pecado exerce em nós, né? Que nós temos o pecado e pela cruz nós somos livres do poder que ele exerce em nós. Não quer dizer que você não pecará mais, porque nós, por natureza, nós temos o pecado em nós, mas um dia, assim como Jesus tem um corpo glorificado e está diante de Deus, sentado ao lado de Deus, e assim como ele, nós um dia seremos livres do pecado, né? Nós não teremos mais essa natureza, nós não teremos mais esse pecado no nosso corpo, porque nós ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado em Cristo. Então, por um homem entrou o pecado e por um homem ele foi também retirado. Nós fomos salvos. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é um sacrifício expiatório, né? Expiou-se ali todos os nossos pecados, né? E por ele nós temos perdão, nele nós estamos em Deus, nele nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós precisamos crer, né? Pela fé nós tomamos posse de um corpo glorificado, do qual Deus já viu na sua onisciência. Deus já te viu na sua onisciência, assim como Cristo naquele dia na cruz já havia visto aquele dia, tanto assim foi falado por intermédio de Isaías, a morte, a vida, a ressurreição, o nascimento de Jesus, há 600 anos antes, por meio do profeta Isaías, Jeremias, porque este sacrifício
essa salvação já foi dada na onisciência de Deus, né? E ninguém pode nos tirar, né? Ninguém pode tirar a salvação de um filho que já foi visto ali na onisciência de Deus. Então nós não somos salvos pela nossa boa conduta e boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e nele nós vivemos, né? Nele nós estamos arraigados, nós estamos ali no seu amor, né? E limpos pela sua palavra. Então, o que nós vamos ver aqui agora, em Gênesis capítulo 3, é a queda do homem. E não foi, e por Adão entrou o pecado, e por Adão nós somos caídos, nós já saímos caídos, né? Nós já nascemos caídos, né? Já nascemos ali destituídos da glória de Deus. Não podemos, neste corpo corrompido e caído, viver perante a glória de Deus. E isso foi restituído na cruz, né? Está consumado. Quando Jesus diz está consumado, é que não há guerra, não há luta contra Deus e o diabo. Ali já está consumado, né? Cristo nos tirou do império das trevas. Nós nascemos em condenação. Eu nasci em condenação, você nasceu em condenação, porque nós estávamos no domínio ali do império das trevas, porque caímos, e por ter caído fomos destituídos da glória de Deus. Então estávamos ali no império das trevas e fomos resgatados pelo Senhor e fomos trazidos para o reino do seu Filho. E no reino do seu Filho nós somos chamados para serem servos, para serem filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos feitos filhos de Deus a partir do momento que nós temos fé no seu Filho Jesus, que nós recebemos o seu Filho Jesus, né, como Senhor e Salvador de nossas vidas, aqui no íntimo do nosso coração. A palavra do Senhor diz que todo aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a queda. Gênesis capítulo 3 diz que a serpente se aproximou de Eva, né? A serpente ali, que é o diabo, né? Na sua inveja, no seu orgulho, né? Na sua vontade ali de ser Deus, né? De dominar. Ele chega ali no homem, em Eva, e ele faz uma camuflagem ali da verdade. A gente vê muito isso hoje, né? A verdade de Cristo sendo embrulhada e camuflada em um papel, às vezes atraente aos olhos do homem, né? Ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ela faz ali a ordem de Deus ela dá uma distorcida na ordem de Deus a Eva e faz com que Eva coloque em dúvida as palavras de Deus. Então ele afirma algo para Eva, para tirar de Eva aquilo que Deus falou, para distorcer aquilo que Deus falou. Então, primeiro, o que ele faz? Ele faz uma afirmação para que Eva responda. E aí, dentro dessa resposta de Eva, ele distorce e coloca aquilo que Deus falou pouco atraente ao ego e às vontades do coração ali de Eva. Então, olha só o que ele faz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comemos. Ou seja, não é isso que Deus falou, que nós não podemos comer das árvores do jardim. Dos frutos da árvore nós comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva, ela transmite ali para Satanás, né, que está ali na figura daquela serpente, que eles comem sim dos outros frutos, mas que Deus avisou a eles
que aquela árvore ali do meio do fruto, nós não podemos comer. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que Deus deu uma ordem a Adão e Eva ali. A raiz disso daqui não é uma árvore mágica, não é uma árvore com encantamentos. A raiz disso daqui é um mandamento que foi transgredido. E esse mandamento ele foi transgredido para satisfazer um desejo mal do coração. Um desejo, ela foi ali conduzida e levada a cair no seu próprio desejo, no seu próprio mal do seu coração. E muitas vezes nós somos conduzidos a cair por causa dos desejos do nosso coração. Não é Deus que nos tenta, mas o desejo mal do nosso coração faz com que a gente caia. Então, ela disse ali, ó, morrereis. E esse morrereis ali, ele é muito mais profundo. Isso tem um cunho como se Deus disse a eles o seguinte: morrendo morrerás. Ou seja, esse morrer aqui é morrer para mim, é morrer para ele. E a partir do momento que você morre para Deus, você morre aos poucos. Foi isso que Deus falou para ela: morrendo morrerás. Ou seja, você vai morrer. Você morrendo aqui para Deus, não tendo vida para com Deus, você morre aos poucos. E é isso que acontece com a gente, né? Cada dia, cada ano que passa, cada período, cada aniversário nosso é um ano a menos, né? É um tempo a menos que nós temos de vida aqui na Terra. Nós morremos aos poucos. Se nós formos olhar, né, a grosso modo dizendo, a gente morre todos os dias. Nós estamos morrendo. Então, isso que Deus avisou. Este estado que você tem aqui hoje, você não terá mais. Você não estará mais diante. Em outras palavras, era Deus avisando a eles: vocês não estarão mais diante da minha glória. Serão destituídos. E destituídos da minha glória, vocês morrerão. É isso que Deus falou com Eva. E aí, a serpente, então, disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a superficialidade da mentira. A mentira é superficial. A mentira, ela não tem profundidade. Ela não tem raiz como a palavra de Deus. A palavra de Deus é profunda. Olha o que Deus disse: morrendo morrerás. Ou seja, vocês vão morrer. Longe da minha glória, longe de mim, vocês vão morrer. Vocês não vão sobressair. Só que a serpente falou: certamente não morrerás. Ou seja, o que a serpente quer dizer para ela? Você não vai cair durinha aqui agora e morrer se você comer. Então vem a superficialidade da mentira, do engano. O engano é superficial. O engano, ele é ali para enganar. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é superficial, o nosso coração é emocional, né? Então a mentira, ela vem disso, ela vem de um engano. Ela vem daquilo dali que os seus olhos, aquele momento, pode ver. Ela não tem profundidade. Então ele disse: certamente não morrereis. E aí, então por quê? Porque Deus, aí ele continua falando, porque Deus sabe que no dia em que os olhos, em dia que os vossos olhos. Vou voltar ao 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a serpente vai no ponto, né? A serpente vai no ponto da soberba do homem, da sua autoidolatria. Né? Ele mexe ali, né, no seu ego, ele mexe em você, ele mexe na sua autossuficiência, né? Na sua vontade de ser autossuficiente, na sua falsa vontade de liberdade. Então ele coloca a ordem de Deus como algo: opa, você está sendo preso, você está em desvantagem. Se você comer, você estará em vantagem, né? É a cobiça do homem. Ele mexe na cobiça do homem. Então, nossa vida, o nosso pecado, nossa raiz pecaminosa, nossos hábitos pecaminosos, eles têm raízes ali na desvantagem. Opa, eu estou em desvantagem aqui. Então, ele coloca a ordem de Deus
como se Deus estivesse tirando algo de Eva, privando Eva e Adão de viver algo muito bom. E aí Eva cai, né? Vendo que a árvore era agradável aos olhos, né? Agradável ao seu a vista, né? A vista, algo bonito à vista. Então Eva vai e come. Então a gente já viu até aqui como que nós somos tentados. Nós somos tentados pelos nossos desejos maus do nosso coração, né? Então esses desejos maus, enganosos, eles fazem com que a gente veja as coisas de Deus como se algo tivesse sendo privado a nós. Mas na verdade a liberdade ali, ela estava sendo levada em cativeiro, a liberdade estava sendo tirada ali naquele momento dela. A liberdade, né? A liberdade de viver a glória de Deus, viver com o Senhor, viver diante da glória de Deus. Que eles tinham tudo ali, a palavra de Deus diz que Deus os visitava, falava com eles, né? Eles tinham acesso a essa glória do Senhor. E isso lhe foi tirado naquele momento, né? E foi tirado e foi aberto, abriu-se mão ali, né? Da glória do Senhor, de viver perante a glória do Senhor. E aí a Bíblia diz que eles se escondem, porque naquele momento ali, né? O bem e o mal começou a ser um dentro deles. Eles se escondem. E aí morreram para Deus ali naquele momento e começaram, assim como nós, viver as consequências de uma vida longe da glória de Deus, envelhecer, morrer, adoecer, sofrer, crise de identidade. Eu não sei quem, né? As pessoas muitas vezes não sabem quem elas são, elas não se sentem amadas, né? Destituído ali da glória de Deus, e isso foi revisto, isso foi dado novamente por meio de Jesus Cristo, né? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para trazer reconciliação entre o homem e Deus. Neste momento aqui houve separação entre o homem e Deus, e Cristo veio para reconciliar, né? E aí Adão e Eva na sua né, assim como nós, começaram a jogar, Adão jogando em Eva a culpa. Nós não sabemos reconhecer a nossa culpa, e aquele que não reconhece a culpa, ele não alcança perdão. Ele precisa reconhecer a sua culpa, reconhecer que tem pecado, reconhecer. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, ele faz da palavra mentirosa, porque sem o reconhecimento de quem você é, você não alcança o perdão, né? O perdão é para aquele que confessa. E Adão e Eva não confessou aqui. Eva disse que foi enganada, não reconheceu a sua culpa. Adão muito menos, jogou em Eva. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, né? Deus é agradável aos olhos de Deus salvar um homem. Deus quer nos perdoar, Deus quer nos reconciliar com Jesus. Veio para trazer reconciliação com o homem para com Deus, e essa reconciliação, ela traz a nossa identidade de volta, ela te dá identidade em Cristo Jesus. Então é necessário, né, que a gente se atente a isso. Nós somos filhos de Deus a partir do momento, né? Deus dispôs ali o perdão, Deus abriu as portas da sua graça. É necessário que a gente reconheça quem nós somos e qual é a nossa necessidade perante a Deus, e que o Senhor continue falando no seu coração, no nosso coração, continue derramando as suas misericórdias em nossas vidas. Amém?